Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui. Esse é o último episódio com 2 dígitos só. Pensei nessa frase agora. Esse é o episódio número 99, né? O próximo já tem 3 dígitos, né? Caramba! Número bacana. Eu sou o Alexandre, vou conduzir essa conversa aqui com vocês. Lembrando, antes de a gente começar, aqueles assuntos e avisos que são meio insistentes, chatinhos, mas lembrar vocês de seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram aí, acompanhar quem mais vai acompanhar, quem mais vai participar aqui com a gente. Vê lá no YouTube, a gente tem um canal de cortes também, para vocês verem partes separadas do vídeo, às vezes não o vídeo todo, às vezes querem só relembrar de algum ponto. Então acompanhem lá também. E hoje eu tô aqui com o Arthur. Tudo bom? Obrigado por ter tirado esse tempo aí pra vir. Não, obrigado a vocês pelo convite. Porque a gente sabe que não é fácil arrancar um tempinho à tarde pra... Agendado bem. Agendado bem dá certo, cabe na agenda, né? Exato. Mas obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês. Lembrando vocês também de seguirem o Arthur lá nas redes sociais, vou ficar passando o Instagram dele aqui, então não tem desculpa pra... mas eu não vi o Instagram dele, tá aqui, ó. Tá seguindo agora, nesse exato momento a Ana tá replicando. Mentira, mas ela tá ali, ó, seguiu o Arthur, vocês vão poder seguir ele também, que vai ficar passando o Instagram dele. E agora a gente pode bater um papo. Show de bola. Lá. Arthur, arquiteto. Eu. Certo? Presente. E se quiser se apresentar, então, antes da gente ir a fundo nos assuntos. Eu sou o Arthur Cagliari, eu tô formado há bastante tempo, eu acho que vai dar 10 anos daqui a pouco. Por aí. Não, agora... Estamos em 2023. Pois é, mas eu não lembro o ano que eu me formei. Isso acho que é um mal de... Eu acho que deu 9 anos. Você lembra onde que você entrou ou não? Eu fiz faculdade na Universidade Positivo, que agora não existe mais, né? Vai virar Universidade Cruzeiro do Sul. É verdade. Mudou. Então eu até quero saber, vai ter que atualizar o currículo, alguma coisa aí. Depois de formado, durante a faculdade eu já comecei um pouquinho a atuar por conta própria. Eu acho que no 4º ano da faculdade eu comecei um projeto que o cliente quis economizar, contratou estudante de arquitetura para tocar obra e projeto, que foi a melhor experiência. Peguei um cliente exigente, que não sabia muito o que queria e dá-lhe Arthur Sambar. E você querendo fazer também? É aquela coisa, né? Você sai da faculdade, você quer se provar. E eu tava ainda dentro da faculdade, então eu queria muito mais me provar. E ele queria que eu tocasse obra, sem experiência nenhuma de obra. Queria que eu fizesse o projeto, sem experiência nenhuma, além da acadêmica de projeto. E ali que meio que a coisa desandou. Desandou pro bom sentido, né? Daí eu terminei esse projeto, sofri. Toquei uma obra, toquei meu TCC ao mesmo tempo. E daí parei um pouco, fiz meu mestrado. Voltando aí do mestrado, comecei um projeto, depois mais um, e abri meu escritório. Daí tamo... então você abriu o escritório depois de, fazer o mestrado? Praticamente, assim, a gente fala que a origem do escritório foi, acho que no meu último ano da faculdade, porque teve alguns projetos durante o meu último ano, mas eu congelei, dei uma pausa para fazer meu mestrado, que eu queria continuar estudando. Daí voltei para fazer aqui, não sabia muito se ia abrir escritório ou não. E eu toquei um projeto, toquei a obra, daí esse projeto virou mais 2, daí mais 2, daí mais 2, e daí falei, tá, beleza, sozinho eu não dou conta. Daí abri o escritório. Já tinha CNPJ, já tinha tudo, era só a questão de como contratar gente. E daí, pra mim, o auge foi em dezembro do ano que eu decidi, daquele ano, foi 2018, que eu falei, tá, eu vou contratar uma pessoa. A primeira pessoa que você contrata, você nem sabe como lidar, então você trata como amigo, né? E daí foi uma amizade, a pessoa durou 2 meses lá dentro porque conseguiu outra oportunidade, não foi por culpa minha dessa vez, mas foi legal, foi evoluindo. E hoje em dia a gente tá com um escritório com 6 pessoas, já tem vaga para contratar mais gente, e tá indo, já efetivamos o nosso primeiro estagiário efetivado, já tá lá dentro do escritório, firme e forte. Show! Que é o Lucas. Manda bem pra caramba, super interessante. Salve, Lucas. E tá indo, cara. Tá indo bem legal. Legal. E o mestrado que você fez? Você fez focar no quê? Então, eu fiz mestrado em Barcelona. Tive essa bela oportunidade de morar lá nessa cidade. Morei 2 anos e meio lá. Meu mestrado é em projetos de arquitetura contemporânea, né? Estudos avançados de arquitetura com especialização em projetos de arquitetura contemporânea. Cara... Você conheceu o Neymar ou não?
Não. Não? Mas, cara, sempre A tem Ana aquela... que mandou perguntar, né? Sempre tem aquele papo dos brasileiros. Ah, eu vi na festa do Neymar. Não viu porcaria nenhuma. Eu não tava Era lá, o sósia. Né? Era o sósia. Te enganou, pagou bebida pra você só pra... E você quis fazer o mestrado ou foi uma oportunidade que apareceu assim? Cara, eu confesso que desde os meus 17, minha mãe e meu padrasto sempre incentivaram eu a estudar fora. Inclusive, minha mãe queria que eu fizesse faculdade fora. Eu não queria fazer faculdade fora, né? Eu já tive uma infância indo fora do Brasil, dentro do Brasil o tempo inteiro, então eu queria ficar aqui. Daí a questão do mestrado foi que realmente não tinha muito o que fazer, tinha recém me formado, tinha entregue os projetos, não sei o que eu vou fazer. Daí, vamos ver o mestrado. Daí apliquei pra vários mestrados, não é fácil. Não, mestrado então fora mestrado é pesado, né? Por isso que eu pergunto, porque às vezes é uma oportunidade que surgiu, ou às vezes é tipo, tem gente que tem desejo em seguir carreira acadêmica, né? Sim. Tipo, não, mestrado e daí vai pra doutorado, sei lá, mas focado em carreira acadêmica, né? O que eu senti da faculdade é que eu saí cru da faculdade. Tem 1000 coisas pra aprender, na faculdade você aprende, daí você sai da faculdade fazendo hotel, você sai da faculdade fazendo hospital, e daí você entra no mercado de trabalho e o pessoal quer que você desenhe o hack da TV. Então você tá completamente perdido ali, daí nisso eu fiz os hacks de TVs das famílias que queriam. Inclusive da minha. Bom exemplo. Porque você começa com família, né? Família e amigos. Sim. E depois disso eu não sabia muito o que fazer. Minha mãe sempre teve aquele incentivo de vai fazer mestrado, vai estudar fora. Vamos abraçar essa oportunidade e vamos lá. Daí eu passei no mestrado em Milão do Politécnico de Milão para arquitetura sustentável. Não quis fazer. Eles me aceitaram e eu não quis fazer porque era Milão, eu já tinha morado na Itália, eu queria aproveitar para estudar e ter uma experiência. Não que a matéria não me interessava, mas eu queria tentar pegar o pacote completo. Pegar o conjunto. Exato, todo. Eu quero aprender outra língua, eu quero morar em outro lugar que eu não conheço. Eu tenho família na Itália, então, ia estar 1 hora da casa da minha avó, então... Não me interessou muito. Ia ser uma extensão do Brasil. Virou o plano B, exatamente. E daí eu consegui na Politécnica da Catalunha e daí foi massa. Daí porque era você por você mesmo, né? Era eu por eu mesmo, morei em hostel por 3 meses porque eu não achava apartamento. Tive aquela experiência com aquelas tracinhas de colchão, tava todo picado. Sério? Foi punk. É real aquilo, então. É real aquilo, cara. Nossa, que inferno que é aquilo. Quando eu consegui meu apartamento, eu dava vontade de queimar minhas roupas. Você não queria uma experiência? Tá aí a experiência. Exato. Hoje em dia eu falo rindo, né? Porque foi uma aventura, mas aqueles 3 meses foram punk. Mas é legal, né? Porque, tipo, quando você tem... quando você tá na zona de conforto, morando fora, acaba sendo quase a mesma coisa que aqui, né? Sim. E daí quando você vai pra um lugar, tipo, beleza, e agora? Vamos nessa. Essa a ideia. Por isso que virou plano, não quis ir pra Itália, né? Minha avó tá ali do lado, deu qualquer probleminha, corre pra avó. Não, vamos cair de paraquedas em algum lugar, essa era a ideia. E o mestrado curtiu? Você curtiu fazer? Cara, foi muito legal. Era o que você imaginava? Não. Sério? Eu pensei que eu ia aprender que nem na faculdade. Você chega no mestrado, automaticamente eu era, eu acho que, o segundo mais novo do mestrado. Então, todo mundo com experiência de trabalho, todo mundo com vida profissional, os professores já tratam você de igual para igual. Você já é um arquiteto formado, você tem que saber certas coisas. Então, os primeiros meses de mestrado era eu lendo um monte de livro, tentando acompanhar o que a galera sabia. E depois eu descobri que nem os meus colegas sabiam. Todo mundo tava correndo atrás, mas era punk, porque os professores realmente eram muito mais exigentes. Os trabalhos não vou te ensinar software, não vou te tirar dúvida de circulação e fluxo. Cara, não tem uma pré-disciplina. Não tem nada. A única pré-disciplina eles queriam todos apresentar com Barcelona, né? Catalunha, Orgulho, todas as matérias apresentaram Barcelona. Mas o resto foi pancada e matérias puxadas. Tinha algumas coisas envolvidas em engenharia. Eles têm uma questão de espaço público e praças e o uso da cidade bem forte. Nossa, eu ouvi falar do plano diretor da pós-Olimpíadas de 1992 em Barcelona, acho que, umas 30 vezes por cada professor. Caramba! Então, eles são fogo lá. Será que é pra lá que os urbanistas vão, então?
E, cara, eu conheço tão pouco. A gente fala, né, Ana? Caramba, que a galera que gosta do urbanismo aqui é 1 em 1 milhão. Então, lá eles são... Eles gostam do Gostam do urbanismo. espaço urbano e tal. Gostam. Pô, legal. E sabe o que eu achei interessante? Que a gente é curitibano, né? Então, em Curitiba, a gente não tá nem aí muito pra Curitiba. A gente sabe do Jaime Lerner da história, mas não sabe o quão famoso é. Cara, um japonês que não falava inglês... Primeiros 2 dias de aula, acho que primeira semana de aula, assim, o japonês não falava nem inglês, o professor perguntando pra todo mundo de quem que era e tudo mais. Sou Arthur, sou de Curitiba. Cara, ele falou, chegou assim pra mim, cara, Jaime Lerner, Curitiba, japonês, cara, o cara não falava inglês, já sabia quem era Jaime Lerner. Você espera que os caras venham Pelé, samba, futebol. Exato, você pensou, tipo, estereótipo, né? Não, o cara veio falar de Jaime Lerner comigo, não falamos nada, porque ele não falava inglês, nem eu conseguíamos se comunicar. Até hoje eu não entendi como é que ele conseguiu entrar no mestrado sem falar. Mas, cara, foi super interessante. Foi uma surpresa bem agradável. Pô, que legal. Que legal. O nosso urbanismo curitibano é bem forte. Bem forte. Pô, imagine pra você ir fazer um mestrado fora, deve ir um cara do outro país. Aleatório, né? Não é Portugal, sei lá, que às vezes tem uma... conhecimento, Não, mas legal. Legal isso. Você deu pra sentir um pouco de orgulho. Assim, não. A gente jogava bola. Amigo meu. Deixa eu ligar pra ele todo dia. Não, mas isso é legal, né? Você é curitibano. Sou. Tá bom, que eu até perguntar, você tem uma tatuagem aí? Cara, não era do orgulho curitibano. A tatuagem simplesmente, tipo, eu ganhei essa tatuagem de uma amiga que era tatuadora e eu falei, vamos tatuar 15 aí. Show! Mas você atuou no escritório em Curitiba. Você não chegou a atuar fora, assim? Fora do país, não, mas a gente faz projetos fora, daí, tipo... São Paulo, Santa Catarina, sei lá. São Paulo, Santa Catarina, já fizemos. Já fiz orçamento pra fora. Pra fora, digo, ali mais pro norte. Acho que foi Mato Grosso do Norte. Não. Minas Gerais, alguma coisa assim. Pra cima lá. Fiz. Ceará, foi Ceará. Agora eu lembrei. Orçamento, não chegou a executar. Conheci o cliente, tive uma reunião e tudo mais, mas o jeito de precificação deles lá em cima é bem diferente. Sim, é outra coisa e daí não fechou. Mas era legal, o projeto era massa. Eu já tava louco, tipo, vou pro Ceará, construir uma casa, já vou passar em Maragogi lá, que eu sempre quis ir. Já tava até agendando, né? Já vendo passagem lá, flights. Só no fechamento, né? Pra fazer a reunião de escopo lá. Mas é legal, né? Você ter essa experiência de fora, tipo, de cursar arquitetura pra ver o que a galera pensa lá fora também, né? Porque, que nem você falou, lá os professores não estão nem aí, vamos dizer assim, pro pré. Você já assume que você sabe, né? É um mestrado, né? E daí você tem que correr atrás pra caramba, porque nesses momentos que você aprende um monte, né? Sim. Você é obrigado a aprender. Você não quer ficar pra trás, tipo, o Arthur lá, não manja porra nenhuma E pior que a galera também é competitiva, né? Porque... Lá fora também? Assim, dentro do mestrado a galera compete porque é questão de qualidade, né? Então todo mundo tá lá, já são pessoas que têm o mesmo interesse que você, não tem a mesma carga que você. Então tem aquela comparativo, né? Não necessariamente tipo competição, mas uma comparação de tipo, cara, como é que ele não sabe fazer isso? E... Aí é tenso. E eu vou te falar, eu aprendi muito mais com meus colegas do que com os professores. Porque, imagine, cada um tinha uma carga completamente diferente. Os professores eram tudo Barcelona, tudo a mesma carga. Aprendi muito com eles. Mas sentar pra fazer trabalho com uma pessoa que tem completamente outra... Tinha mais gente de fora também? Tinha. A minha turma era 100% estrangeira, não tinha um catalão. Nossa, que top. Tinham 8 libaneses... tinham 8 chineses, que eram a gente brincava que eram os 2 clãs, que eram os maiores. Eu era o único brasileiro. Tinha um japonês? Tinha um japonês, tinha um coreano, que também não falava inglês. Os japoneses, coreanos, asiáticos, nenhum falava inglês direito. Às vezes entende bem, né? Pois eu acho que eles entendiam, porque eles pegavam a matéria. Mas quando era questão de apresentar ou conversar com a gente, era difícil. Tinha polonesas, tinha um italiano... Caramba, então era gente diversa pra caramba. Eram 30 pessoas, era a maior turma de mestrado, assim. Mas a América do Sul também tinha bastante. Europeus tinham poucos.
pouco. Então, cara, foi sensacional, assim, a experiência, a troca de informação. Não, imagino, porque, tipo, o Brasil é muito grande. E aqui dentro já tem uma diversidade muito grande em arquitetura, né? Você pega sul, é uma coisa, sudeste é outra, norte, nordeste, centro-oeste. É diferente. Tem os elementos diferentes, né? Sim. São os mesmos materiais, mas às vezes até a forma construtiva é diferente. Imagina lá fora. Pega um cara da Polônia, que pode ser que seja frio pra caramba lá, não sei. Sim, materialidade. Então, você já vai usar outro tipo de material. Pô, como assim? Não tem aquecimento em casa? No Brasil, você não tem aquecimento? Cara, tipo, chuveiro elétrico, velho. Chuveiro elétrico foi o Boatos que é a melhor invenção da humanidade. Só tem no Brasil, praticamente, cara. Quando eu falei pro italiano, coloca um chuveiro elétrico ali no projeto. Ele, o que é isso? Daí eu mostrei pra ele e falou, cara, você tá maluco, você vai eletrocutar o cara embaixo do chuveiro. Não tinha nem noção o que era. Daí eu fui descobrir que o chuveiro elétrico era... Não fale isso, foi o Jaime Lerner que criou. Já invenção brasileira. Imagina. Mas isso é uma mudança de cultura muito grande, né? E tipo, e vocês provavelmente tiveram que fazer algum trabalho... desenvolvimento de algum projeto em grupo. Tivemos, e foi uma troca tenso, muito massa. Não, eu acho que foi a troca mais massa, assim, foi top. E, cara, a questão da cobrança, não tinha cobrança, o professor não cobrava, vocês têm que entregar, entreguem, não tem chororô, não tem, se não entregou, só não passa. Tinha professor que fazia ler o livro inteiro. Aquela coisa que a gente escuta da mãe, quando você vai entrar na faculdade, você vai ter que ler um livro inteiro e fazer resenha. Tive que fazer isso no mestrado. Cara, coisas punk, assim. Mas a troca era interessante porque você conversava, tipo... Com os europeus, eles eram muito mais teóricos, a teoria da arquitetura, a história da arquitetura, a teoria implantada dentro do projeto. E... os latino-americanos, que não tinha norte-americanos, o latino-americano era muito mais praticidade, tipo, isso vai funcionar, isso não vai funcionar, a teoria a gente encaixa nessa ideia, mas não é tão voltado pra teoria, sabe? Era bem interessante. E os asiáticos era doido. Cara, uma pessoa asiática fazia o trabalho de um grupo de 5. Caramba. Eles chegavam com o modelo da cidade, uma cidade inteira modelada no SketchUp, de um dia pro outro. Você ficava, como é que você fez isso? Eu não consigo nem um mapa de Curitiba direito. Cheios e vazios não tem. O cara fazia tudo de um dia pro outro. Até as janelinhas modeladas. Esse estereótipo é verdadeiro, então. Porque eu sempre falo que asiático e japonês não era nem o japonês, era os chineses. Ah, é? Os chineses eram geniais, mas a minha experiência, o que eu vivenciei isso. Não sei se é todo mundo, não vou saber dizer isso, mas, cara, quando eu vi que de um dia pro outro o cara tava com a cidade modelada, eu fiquei... Parabéns. Esse não jantou ontem. Esse daí eu não quero fazer orçamento contra ele. Não tem como, né? Não tem como. Esse saiu até do escopo lá de tipo, não quer ficar pra trás. Não, esse pode ficar bem na frente, lá não dá nada. Deixa ele lá, o cara é bom, pode contratar. E você falou que saiu da faculdade, você fez um projeto lá e tal, e a gente tava conversando antes daquela questão de alteração de projeto. Que você falou que teve um projeto aí que teve 8 revisões. Cara, o meu primeiro projeto foi... eu nem lembro de onde que ela veio, mas me indicaram, eu era pra fazer a reforma da cozinha dela, e foi o primeiro e último projeto que a gente fez no escritório que teve alteração. Depois dela eu aprendi a lição. Então... ela tinha uma assinatura de uma revista de arquitetura e toda reunião que era quase toda semana, final de semana, porque eu tinha aula e não conseguia fazer fora de horário, eu estudava de noite. Cara, toda semana eu chegava lá, ela tava com uma ideia diferente porque ela comprou outra revista, recebeu uma assinatura de revista e tinha uma cozinha diferente que ela gostava. Caramba. E daí... você ficou com vontade de ligar lá, pô, cancela a assinatura, seu mulher. Claro! Meu Deus, cara, ela me dava as revistas, eu quero isso. Chegava a semana seguinte, lembra aquilo? Esquece, eu quero agora isso. Caramba. Então daí começou todo o sistema de documentação. Então, reunião de escopo, faz todas as perguntas, tem algumas... não tem muito uma fórmula de reunião de escopo, você vai sentindo a pessoa. Tem algumas perguntas que você tem que fazer, mas são básicas para se montar o que a pessoa precisa, a necessidade dela, para chegar no alvo. E documentar tudo. E eu acho que o principal que a gente tem no nosso sistema, na nossa metodologia de trabalho, é que eu não vou nunca apresentar para o meu cliente um projeto pronto e ele que tem que
é aquilo ou vai sofrer uma de alteração. Não, o meu projeto ele é montado junto com o cliente etapa por etapa. A gente oferece mais de uma opção para a gente ir solucionando o projeto conforme vai indo. Não chega no momento que não tem muito o que alterar, porque se alterar, ele sabe o que acarreta naquela alteração lá atrás, ele viu. Então a gente tem várias reuniões com o cliente para ir fazendo ponto por ponto e chegar no que ele precisa. Num consenso ali, né? Num consenso. E principalmente, é o gosto dele, cara. Ele vai morar naquela casa. Não vou fazer um projeto que fica alucinante, que eu vou colocar numa revista, que eu vou adorar, meus colegas vão adorar, o pessoal do escritório vai amar fazer, mas o cliente não vai gostar de morar lá dentro. Sabe? É a casa dele. Óbvio, você vai corrigir alguns vícios, né? Você não vai guardar produto de limpeza dentro da despensa de comida. Ou até sapato, que já vi essa situação. O cara tinha sapateira dentro da despensa. Bizarro. Mas pegaram a dica aí, né, pessoal? Certeza que a galera tá pensando aí, pau. Imagine, cara, pro meu pé de moleque realmente tem cheiro de pé de moleque. Aí ferrou. Né? Daí corrigir alguns vícios ali, tentar entender como é que é a vivência da pessoa na casa para se montar um projeto personalizado. Obviamente, se você vai montar um projeto que é genérico, que não é personalizado, que é uma questão de edificação, você vai criar as possibilidades para a pessoa personalizar ou para a pessoa morar ali com o mínimo necessário. Agora, quando a pessoa pede, quero construir minha casa do zero, você tem que entender primeiro como é que essa pessoa funciona, como é que a rotina dela funciona. Se o casal que vai ocupar a suíte principal acorda no mesmo horário. Essa é clássica. Se acorda no mesmo horário, você não precisa ter uma segregação do closet, do banheiro e do quarto. Não necessariamente, mas, por exemplo, se a esposa é médica e ela acorda, tem plantão, ou até ela fica sobre aviso para, sei lá, fazer um parto, ela pode acordar 2, 3 horas da manhã, aleatoriamente, qualquer dia. Imagine você dormindo e tua esposa se trocando aleatoriamente durante a semana, assim, umas 2, 3 vezes. Você não dorme bem. A ideia é, levantei e fui pro closet, fica ali, closet banheiro até você ir embora. Então, sem atrapalhar a outra pessoa dormindo. Então, tem essas situações que a gente consegue simplificar simplesmente entendendo o que a pessoa precisa. E esse tipo de coisa, você pegou com experiência? Cara, na raça. Porque não tem uma fórmula pra isso, né? Que era o que você tava falando. Não tem, tipo, não, peraí, literatura tal, veja se a esposa é médica. Não tem isso, né? Não existe. Óbvio, até no curso de... Eu dei uma aula ali no curso de design de interior no Centro Europeu, e ali eles foram bem mais claros do que na faculdade, tipo, faça um escopo direito. Pergunta para teu cliente, tem até uns formulários que eles têm, que não, eu já olhei os formulários, já li os formulários, que sim, eles ajudam bastante, você ter ideia. Mas eu gosto de ter mais uma conversa 2 a 2 ou até 3, né? Tem que ter com todas as pessoas que estão envolvidas ali, ou que têm opinião. Principalmente tem opinião, tem a força de decisão da casa, tem que estar todo mundo envolvido falando. Todo mundo vai morar, todo mundo pode decidir, então... Exatamente. Obviamente, normalmente são os pais, né? Os manda-chuvas. Mas tem uma filha de 16 anos que ela quer um closet dentro do quarto, e a gente vai conversar. Daí a pessoa olha pro pai assim, e aí, você vai colocar um closet? Mas, cara, foi na raça. É literalmente você entender... É o design thinking, né? Como é que é? Você emoldurar o problema, a problemática, a situação e tentar criar um design, um projeto ao redor disso. E a partir disso, você chegar numa solução e apresentar a solução. O pior dos casos que a gente teve, que foi o caso que eu tive que fazer 8 alterações 10 anos atrás, ainda bem que nunca mais aconteceu isso, foi o caso que eu não perguntei pra ela, eu não fiz as questões, eu tava na faculdade, eu não sabia fazer isso. E daí, eu não sabia a problemática, eu não sabia o porquê ela quis. Até hoje, não sei o porquê que ela queria mudar. Talvez nem ela saiba, mas são aquelas perguntas que deixam a pessoa refletindo, né? E daí, nem que na reunião não tenha resposta, mas depois, se ela tiver resposta, é só acrescentar no e-mail. Que faz uma ata de reunião, documenta tudo. Você perde 30 minutos digitando tudo. E poupa, talvez, uns 10 horas de... E se a pessoa vira assim, não foi isso que eu pedi, mas olha aqui, ó, tá aqui no documento. Mas é tranquilo. E essa experiência ruim no começo da minha carreira foi massa.
Porque depois disso a gente conseguiu montar esse sistema, essa metodologia até, digamos, que as alterações projetuais que eu vi já alguns colegas sofrendo não existem. Não é que não existem, não são alterações. Não existe uma alteração do projeto, assim, a gente até tem uma definição. A alteração em si, se a pessoa mudar de ideia no meio do caminho, daí é uma alteração, que nunca aconteceu. Talvez eu tenha até sorte nisso. Talvez um pouco de mérito também. É que a mulher da cozinha não te buscou de volta. Senão... Eu sumi do mapa, eu fui pra Barcelona. Você mudou de nome, né? Na verdade é Roberto o teu nome. Mas a questão do... Eu perdi a linha do raciocínio. Você tá falando das alterações lá de... Então, a gente não chama mais de alteração, porque o que acontece normalmente depois é um mero ajuste. Muda um pouquinho isso aqui, pouca coisinha assim pra ajustar, pra deixar claro. Mas não é uma alteração tipo, não, essa cozinha tá completamente diferente. Eu quero um quarto aqui na cozinha. Exatamente. Não é assim. Isso nunca aconteceu. E já surgiu alguma situação de tipo... O cliente sugeriu alguma coisa, né? Que nem você comentou, ele vai morar lá e tal. Mas se olhar e falar, não vai ficar bom. Tipo, esse tipo de coisa não é o ideal. Assim, não fere norma e nada assim, mas tipo, você, não vai ficar bom. Você fala pro cliente, joga pro cliente isso daí. Não, eu mostro pra ele. Eu mostro pra ele que vai ficar ruim. A gente tem na nossa metodologia, a gente tem mais ou menos uma subdivisão que a gente aprendeu desde sempre, assim, todo mundo que começa a fazer projeto já entende a subdivisão das etapas do projeto. O meu pré-projeto, que é a ideia de colocar todas as coisas no papel, lá no começo, pra gente seguir uma ideia e traçar a linha de raciocínio, é só planta. Eu não vou mostrar 3D, eu não vou mostrar materialidade, eu quero resolver o quebra-cabeça, eu quero resolver as problemáticas. Então, nisso, a gente gera mais de uma opção. E, normalmente, a opção 1 é o que o cliente pediu. Então a gente tem a opção que o cliente pediu, a gente tem a opção 2 que é boa. Desculpa, cliente. Não, é assim, o cara às vezes tem uma ideia, né? Ele tem uma ideia do que ele quer, mas ele não estudou. Eu estudei 7 anos de arquitetura, eu não estudei nada de engenharia elétrica, eu não me meto em parte de automação e coisa elétrica. Não é comigo, eu vou falar com um técnico. Ar-condicionado é a mesma história. Eu vou conversar com um técnico para entender qual que é a melhor solução. Mas a parte de fluxo, arquitetura e tudo mais, eu acho que eu conheço um pouco. Então, eu vou falar... Mas o chinês lá deve saber mais, né? Nossa, cara. Não, tô brincando. Não sei se é arquitetura brasileira, mas pra modelar uma cidade, o cara é bom. O cara é bravo. É o Jaime Lerner chinês lá. Cara, eu não sei, mas ele levantou aquela cidade muito rápida. É que ele levantou uma cidade existente, velho, entendeu? Ele pegou, sei lá, Google Maps e foi olhando janelinha por janelinha, modelando no computador. Aquele lá foi bizarro. Bravo. Nossa. Aquele lá, assim, é um excelente estagiário. Fazer trabalho mecânico, o cara é bom. É ligeiro. Porra. Não, mas eu quebrei ali nessa cena aí, pode voltar. Você tá falando de... Como a gente tem a ideia a gente chegar num consenso junto com o cliente do que é melhor pra ele, a gente normalmente faz a versão que o cliente quer, que é um tapinha arrumando o que ele quer, o que ele imaginou. A versão dele, mas corrigindo alguns problemas que a gente alugou. Tipo fluxo, uma sala que existe, mas nunca é usada porque não tá no lugar certo, a porta de entrada. Acontece. Quem nunca teve uma avó com uma casa que tinha uma sala social que só usava no Natal? Então, tipo, essa sala aí não tem por que existir. E normalmente ela só é usada porque ninguém passa por ela. Não é usada porque ninguém tem que passar por ela. Porque no momento que você tem que passar por ela, você acaba interagindo com ela. E daí a última versão é a utópica. Nós chamamos da utópica, que seria tipo, vamos aproveitar que tá aqui, vamos pirar o cabeção, vamos traçar, corrigir todos os problemas e vamos pirar o cabeção, vamos chegar assim no que os nossos professores ficariam orgulhosos de ver, sabe? E a gente tenta. E é legal. E assim, às vezes dá certo, às vezes não. É que o utópico é relativo, né? Às vezes o cliente... sempre tem o cliente que faz minimamente ideia do que é arquitetura, já teve um projeto eventualmente, já se mudou, e tem aquele que não entende absolutamente nada, né? Para os dois, o caso utópico pode servir, né? Porque ele fala, cara, eu não tinha pensado nisso, simplesmente não tinha pensado e é top, quero. Exato. Às vezes ele fala, talvez a minha primeira ideia que eu tava pensando já não seja, vamos pegar 2.
que é um meio termo, sabe? Uhum. Que já corrige o que ele queria e mais um pouquinho. Ok, mas que show! Isso é legal. Então, eu acho que é essa metodologia que faz a gente caminhar pro caminho certo. E aí que você fala que, tipo, essa primeira etapa, aprovando isso, você vai pra frente. Senão, não já sai fazendo todos os negócios, porque Não. senão, daí sim, trabalho pra caramba. Aprovou isso daí a gente vai pro 3D. Então, daí a gente começa a materialidade, discutir alguma coisa ou outra, até montar propostas de quais materiais a gente quer usar. Uhum. Mas até ali a gente já pegou todas as referências do cliente, já montou formulário de gosto, já até foi, de repente, numa loja visitar com eles, se quiserem. Eles já mandaram bastante informação, então já dá pra ter uma noção do gosto da pessoa. Então fica bem mais fácil. Daí chega no 3D, é meramente, não gostei dessa luminária, podia ser outra banqueta. Daí esses são os ajustes. Que não são as alterações. Daí. Que não são alterações, são os meros ajustes. Tipo, aconteceu recentemente. Eu tenho um lustre que eu gosto, que eu acendo de noite, que ele tem uma luz bem fraquinha, queria no meu quarto. Beleza, tira lá, coloca o lustre. Tá Pronto, feito. tá feito. É uns ajustezinhos só pra finais. Então, cara, imagine, a gente resolve tudo na primeira. Entendeu? Porque senão, se você chegar direto com o 3D, e eu sei que tem alguns colegas que vão direto com o 3D, a chance de erro é muito ruim. É muito alta. Você tem que traçar uma ideia com o cara antes. E a alteração mata o projeto, né? Porque, tipo, a alteração mesmo, né? Porque daí você já pensou em fluxo, às vezes, o ambiente que o cliente quer mudar, fazer alteração, impacta nos outros ambientes ao redor. E daí, putz, é complicado mesmo. A alteração mata o projeto. Você tem que mostrar pra ele o porquê daquele jeito. E daí ele se convence. E que tá, você não tá pensando, você não sugeriu aquilo porque simplesmente você acha divertido ou legal. É porque com as ideias que ele apontou é a melhor situação, né? Então, dificilmente ele vai falar assim, pensando bem, quero a cozinha do banheiro. Quero um banheiro abrindo pra cozinha. Nada a ver, assim, não vai acontecer um negócio assim, porque a não ser que o cliente fale de primeira, né? Tipo, eu tenho um desejo, eu quero um banheiro na cozinha. E é isso aí, daí adapta lá. E faz, né? Bora lá, a gente vai tentar entender o melhor jeito pra não ter um conflito ali muito grande. Ou agora chega na hora e você fala, cara, pra quê? Só me fala aí. Isso acontece. Por que isso esse é o caso esdrúxulo, né? Dificilmente acontece. Mas esse é o problem framing, né? De você chegar e tentar entender. Cara, deixa eu entender, por que você quer a banheira na cozinha? Porque eu quero tirar o saco de gelo do meu freezer e abrir dentro lá, porque depois do meu treino eu entro numa banheira de gelo. Pera lá, ok. Você cheguei numa solução rápida. Né? Vamos colocar o freezer no teu banheiro, então. Uma maquininha de gelo. Eletromec. Tá feito. Exato. Mas, cara, tem umas coisas bizarras, mas a questão é, por que você quer isso? Entendeu? Então, uma coisa que eu aprendi desde sempre, eu acho que até foi um professor Ito, na faculdade, que falou, cara, não tem... Eu escolhi fazer isso porque eu acho bonito. Bonito é relativo, tem que funcionar. Por que isso aqui funciona desse jeito? Tem normas, não só as normas técnicas da NBR, mas tem normas do corpo humano, né, que a gente aprende no Neufert de tamanhos. Então, por que é desse tamanho a porta? Por que tem esses padrões? Pra encaixar na nossa vida. Então, também tem todos os livros de sensações, que daí são umas coisas muito mais aleatórias, mas realmente fazem nexo. Tipo, do Palasma, que fala dos olhos da pele. Tipo, realmente, a gente trabalha... Não ideia que é isso. Cara, o Palasma é um autor que ele tem um livro chamado Os Olhos da Pele, que é um dos poucos que fala que a gente na arquitetura só trabalha com a sensação da visão. A gente esquece do cheiro, a gente esquece do tato. O sabor eu acho assim meio difícil, tá ligado? Vai passar língua em tudo. Mas é bem interessante você trabalhar texturas pra pessoa, sei lá, caminhar ou até tocar a parede e sentir uma textura diferente. É bem interessante. Que louco. É bem, bem louco. E também a questão de sensações. Então, primeiro o que a gente faz é resolver a questão prática, pragmática, de como vai funcionar o ambiente. Depois, a gente pensa na sensação que o cliente quer chegar através daí da materialidade, gosto e tudo mais. Então, primeiro é a funcionalidade, depois a estética e sensações. A gente tem um caso atualmente que o cliente teve uma sensação numa viagem, foi pra Tailândia, lá eu tava num bangalô, tomando um chazinho, falou, putz, cara, eu quero isso na minha casa.
Cara, coloca uma Tailândia, num bangalô da Tailândia na casa do cara. Você não consegue. E você tem que tentar recriar aquela sensação. Então é uma coisa que a gente vai tá se propondo fazer. Acho que chegamos talvez em um consenso e vamos testando. Mas Abrasileirou, né? Adaptou. Exato. Porque isso que você tá falando é legal, porque, tipo, nem todo projeto funcional é bonito, mas pode ser bonito. Sim. Mas nem todo projeto bonito é funcional, né? Então, às vezes, você tem uma capa de revista, que nem você falou, mas o projeto é uma bosta, sei lá, não tem circulação, ou sei lá, na foto fica do caramba. Não tem ventilação. Não, a foto tem... Também a foto também pode ser alterada, né? O Photoshop tá aí pra isso. Mas, cara, exatamente. Ponto número 1. Quem que vai morar lá? Ponto número 2. Como é que tem que funcionar? Quais são as necessidades? Como tem que funcionar? Onde tem que ter lixo? Onde tem que ter janela? Onde tem que ventilar? Onde tem que iluminar? Daí, depois, a gente entra no materialidade da questão estética. Porque, obviamente, a gente vai sugerir o material prático para cumprir uma função. Mas a parte estética do material vem depois. Eu vou selecionar, tipo, eu vou querer um porcelanato aqui. Qual porcelanato, qual cor do porcelanato, que tipo de porcelanato, digamos assim, imitando cimento queimado, imitando madeira, passo depois. Então a primeira fase é a funcionalidade. Não, isso é legal, né? Porque, tipo, de projeto bonito, vamos dizer assim, é 100% relativo, porque até casais, vamos dizer assim, podem... Não, eu achei feio pra caramba. Que nem música. Eu gosto de rock, tem gente que gosta de sertanejo, e assim vai. E o mundo é assim, né? Gospel também tá aí, né? Sempre tem o meio termo. E essa parte que é a complexa de você conseguir entender do cliente, né? Porque você não colocar o teu gosto lá dentro deve ser difícil, né? Porque... é impossível você falar pro cliente, não, senta aqui e faz um projetinho bem rápido só pra eu entender o que você quer. Não tem como. Não, senão ele fazia por conta própria. E o cliente vai falando e você vai absorvendo, não, assim e tal. Certo que o gosto não é unitário, né? Então, tipo, ele não vai gostar, não, eu gosto só disso. Porque senão ele falaria, não, eu gosto só disso. Aí você vai abrindo um leque de possibilidades, né? Assim, tem clientes que chegam decididos sobre o que eles querem. E às vezes não tem como fazer. E é aquilo bom que ou é ele ruim quer. isso? Depende da tua ideia, né? Se o que ele quer é a melhor solução, beleza. Agora, se você tiver uma ideia ruim, se você tiver uma ideia que bate de frente com a dele, você tem que tentar convencer ele da tua ideia ou de largar dele. E às vezes acontece o cara querer a ideia dele. Baixa a cabeça e faz. Você foi contratado pra isso. Você não pode tentar impor o teu. Sim. A casa. A não ser que seja o negócio que você falou lá. Não, isso aqui vai ficar inviável. Não tem, fere alguma norma, sei lá, daí... não, se fere alguma norma, plágio, que acontece muito, de o cara pegar uma planta de uma construtora, achar sensacional a planta construtora e falar, eu quero uma casinha assim. Caramba, nunca tinha pensado nisso. Cara, já pediram 2 orçamentos, eu só quero que desenhe essa planta, mas só que numa casa e aprova na prefeitura. Eu já falei, não, isso é plágio, meu amigo, desculpa. Eu faço até o orçamento pra projetar alguma coisa similar pra você, mas plágio eu não vou fazer. Caramba, nunca tinha pensado nisso. Aquela piadinha que todo arquiteto faz, é só um desenho, é só um projetinho. Nunca é. São esses caras, sabe? Caramba, é verdade. Nossa, agora tem uma fonte ilimitada de... Brincadeira, gente. Não, mas é que eu acho muito complexo quando a pessoa já tá com uma ideia na cabeça, ela conseguir mudar a ideia dela. Tipo, se a pessoa foca muito em um tipo de... Sei lá, pega um folheto do empreendimento no semáforo e vai olhar, caramba, achei muito bonito. Dificilmente ela vai conseguir tirar aquilo da cabeça, né? Se ela gostar. Mas o foco não é tirar aquilo da cabeça da pessoa. É não fazer igual, idêntico. Também, mas eu acho que o foco é entender por que ela quer desse jeito. O que tem atrás disso antes mesmo de você chegar lá. Porque às vezes o que tem atrás disso te leva a chegar numa coisa melhor, porque aquela foi a melhor solução que a pessoa achou. E se for realmente, abraça e vai. Obviamente, não cometendo plágio, né? Vamos evitar processos. Não, melhor não. Não faz sentido. E essa metodologia que você comentou, que você tá comentando e tal, isso é uma metodologia que você criou pro escritório de acordo com a tua experiência? Não foi uma coisa criada assim, foi uma coisa que eu fui aprendendo e fazendo exatamente por que eu faço desse jeito.
Por que eu tô chegando nesse jeito? E daí nisso eu fiz uns cursos e tudo mais, entendi como é que funcionava a metodologia ágil. E daí fui separando em tarefas. O que eu faço nessa parte? O que eu faço nessa parte? Por que eu faço desse jeito? Uhum. E daí começar a passar pras pessoas fazer. A gente já tá na 4ª versão disso. Uhum. E... Mas é um negócio documentado, então, tipo... Completamente. E completamente racional. Então, assim, a gente pega um Kanban, um Trello da vida, separa todos os cards. Normalmente um projeto dá 40 cards. E reunião de escopo. Pré-projeto, brainstorming e tudo mais, separa etapa por etapa. E a coisa vai andando por conta própria. Então, e é o melhor, né? Não fico em cima do pessoal do escritório cobrando, tem que fazer isso agora. Não, segunda-feira eu passo todas as tarefas. Já tá determinado. Já tô todas as tarefas. Se eu não passar as tarefas pra galera, eles já sabem lá, porque tá no sistema. Então, a nossa metodologia a gente traduziu para um sistema Kanban e é livre. Então ficou uma coisa, tipo, o literal é por que eu faço desse jeito e onde que eu quero chegar. O ponto número 1 é onde eu quero chegar. O ponto número 2 é por que eu quero chegar lá e como que eu vou chegar lá. E daí você vai construindo. Então é bem legal. E, cara, anda de um jeito muito rápido. E a questão principal, como é que você coloca prazo numa operação criativa? Cara, às vezes a ideia não vem. Verdade. Como é que você coloca prazo numa operação criativa? Não coloca. Tá aí a resposta, você tem que falar, então. se daquele projeto lá eu fiz em 10 dias esse pedaço, essa parte aqui, esse aqui eu tenho que fazer em 10 dias. Às vezes a ideia vem, às vezes a ideia não vem. E você tem que trabalhar com aquilo que acontece. O bom é... Caramba, isso deve ser muito tenso. É. Porque você fica se cobrando, né? Tipo, não, hoje, nossa, eu vou ter uma ideia muito foda. Ontem mesmo, eu fiquei com uma prancheta na frente da TV com a minha namorada, enquanto a gente assistia uma série, eu tava desenhando a casa do cliente porque não tava encaixando as coisas. E eu fui até meia-noite, ela foi dormir às 10 horas da noite, eu fiquei ali no sofá. Mas é porque não vinha a ideia. Daí chegou a ideia, era 11h30. Então eu tava lá rabiscando, eu tava empolgado e louco. Se desse, eu levantava e ia pro computador e já começava. Mas não, vamos descansar. Mas a questão principal é não vem a ideia pra mim. Às vezes vem pro Gustavo, às vezes vem pro Lucas, às vezes vem pra Fer. Então quando a gente faz a reunião de tipo, tá, beleza, todo mundo sabe o que é o escopo, tá tudo passado a limpo, tá no e-mail de todo mundo, tá no e-mail do cliente também. Agora vamos botar as ideias no papel. Cara, a gente senta todo mundo do escritório, todo mundo que vai participar do projeto e todo mundo rabisca em cima. Daí a gente vê várias ideias e faz uma troca. 2 cabeças pensam melhor que uma. Imagine 6. Então, não, pô, sai um negócio meio que certo ali, né? E você tem várias opiniões, vários backgrounds e tudo mais, sai coisas legais. Então, isso que é massa, né? Porque, tipo, você unir o processo criativo com todo mundo que participa... porque assim, você tem a tua identidade. Você tem a identidade. Você pode não ter um estilo, mas nem que a tua identidade seja um método de criar arquitetura. E daí, se todo mundo colabora, fica um processo muito massa. Porque é difícil você sozinho fazer tudo e ficar tudo sempre muito bom, muito perfeito. É muito difícil. Vai ter um detalhe que eu falo, pô... Vai ter um dia que você tá doente, entendeu? E você não vai conseguir fazer. Sim. Ou, o cliente reclamou, hoje eu não tô muito bem e tal, vou ter que viajar. Pronto, já tá envolvendo gente ali pra rodar, né? No processo criativo não sou só eu, não sou um gênio que eu tenho 1000 ideias e todas as soluções projetuais são minhas. Não, eu tenho uma equipe por trás, a equipe ajuda muito bem e muitas das ideias são deles. E eu dou mérito à equipe, eu montei uma equipe boa, a gente tá todo mundo lá há mais de um ano. O pessoal tem ideia boa, a gente discute, a gente tenta chegar na melhor solução junto, a gente aprimora a ideia do pessoal, mas eles têm muito mérito também. Nenhum outro escritório trabalha só o arquiteto sozinho. Se for o arquiteto sozinho, ele não dá conta. É muita coisa, né? Muita coisa. E a chance de ir com um problema pra frente é muito grande também, né? Sim. Isso é outra coisa que a gente faz lá no escritório, né? A gente não é uma fábrica de projetos. Então, a gente pega um projeto de ponta a ponta. Eu executo minha obra. Então, quando acontece um problema de projetual e a gente vai pra obra, a gente pega antes da execução. Então, porque cai na mão de quem tá executando, que também tá dentro do escritório, e a dúvida tira a dúvida e resolve. Que nunca não.
aconteceu pouquíssimas vezes, mas Não, e cara, tá lá dentro, né? Isso é legal. Tá dentro. Porque daí se altera e tal, o que for necessário, já sabe qual... Já sabe quem que fez e como chegou lá, é só sentar e falar, cara, você viu isso aqui? Isso daqui tá certo? Eu tô entendendo errado ou... Porque muito erro de projeto que é dito em obra que é erro de projeto, não é erro de projeto, é erro de comunicação. Ou o cara esqueceu de perguntar, ou o cara não entendeu, ou o cara interpretou errado porque a planta tava virada ao contrário. Que acontece. É ridículo, mas acontece. Mas a gente consegue pegar essas coisas. Então a gente consegue tocar essas obras. E executamos já algumas casas. Tem algumas que somos bem orgulhosos. Inclusive a gente tem postado bastante no Instagram. Que a gente entregou em fevereiro. Que inclusive o cliente tá devendo fazer uma parte dele ali, que é pagar o boleto do CVCO pra gente terminar o processo. Mas tá bem legal. Então, sim, acontece o probleminha, mas o bom é comunicar, tá aberto para conversar com o pessoal, tirar as dúvidas e também saber enfrentar como lidar com o problema. Então, se a gente tá em obra, daí é outro ponto, que se a gente tocar a obra, a gente tá lá dentro do projeto, executando o projeto, desenhando tudo, já pensando como é que eu vou fazer isso lá na obra. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a caixaria desse jeito. Não, talvez a gente tenha que pegar o detalhe da esquadria, mudar um pouquinho aqui, porque fica mais fácil para executar lá. E não fica uma coisa meio utópica. De novo, usando a mesma palavra, utópica, para quando chega na obra, o engenheiro que tá tocando lá fica... Cara, como é que eu faço isso daqui? Como é que o cara pensou isso aqui? Não vai aqui? definir na hora, né? Exato. Não, a gente define já antes. Tenta, né? Pelo menos. Tem algumas decisões que são questões de obra. Não, mas isso é bom porque você poupa dor de cabeça futura, né? Tipo, você já vai com a dor de cabeça resolvida. E sobre dor de cabeça, cara, imagine uma obra que você, desde o começo, desde quando você falou, eu tenho um sonho de ter minha casa própria. E você fala com o mesmo cara até o cara te entregar a chave. Entendeu? Pro cliente, a dor de cabeça com uma pessoa só, um interlocutor só, é muito tranquilo. Problema de projeto, porque daí não acontece aqueles conflitos. Aqui é problema de projeto, problema de obra, o cara usou o material certo, usou errado, ele comprou mais barato aqui. Não, sempre sou eu ou alguém lá do escritório. Então, pro cliente, cara, é bem fácil. Porque a linha de comunicação é a mesma, né? Mas as falhas de comunicação não acontecem, né? É só um interlocutor. E você comentou um negócio que é legal pra caramba, que tipo, tem um problema de projeto, tem um problema de execução, mas um grande problema que acontece em obras, de forma geral, é o problema de comunicação, né? Cara, eu tenho umas coisas... O cúmulo pra mim, né, foi uma última obra que a gente teve aí que... Nossa, não foi última, foi faz tempo na real, agora pensando. Que o pedreiro e o pintor estavam brabos um com o outro, e a gente não entendia o porquê. E quando o Luiz foi lá na obra entender, o Luiz é o nosso engenheiro lá do escritório. O Luiz foi lá na obra entender, ele descobriu que os caras simplesmente não conversavam. Então um limpava, terminava o que ele estava fazendo naquele canto, limpava... O outro ia lá e sujava de volta. Daí um ficava bravo com o outro. Gente, vocês já pensaram em se dar bom dia e conversar? Eu vou trabalhar ali? Podemos fazer isso. Pronto, resolveu o problema. Os caras só não se falavam, velho. Imagine. Acontece. É o cúmulo. Tem uma história de uma obra também que a gente passou... Que nem sou eu o convidado aqui, mas essa história é engraçada. Não, conta. Que tinha 2 equipes de eletricistas. E era uma obra corporativa, era uma escola. E daí as 2 equipes não se davam bem. Aí você já imagina aquela cena de faroeste, né? 2 equipes de eletricista e tal. Essa obra é pequena demais pra nós, né? Exatamente. E daí a responsabilidade de uns era a parte de instalar tomadas, interruptores, e os outros era passar cabo. E daí o que o pessoal fazia? Eles descascavam os fios das fases e eletrizavam a calha. Porque daí não tinha... Era época de obra, não tinha disjuntor nem nada. Então, quando o cara ia passar um cabo lá, tava energizada a calha. Nossa. E daí você só escutava os carinha caindo da escada, xingando e tal. Assim, pra nós era muito divertido, né? Porque, tipo, intertia e tal, né? Mas era uma guerra, cara. Loucura. E era simplesmente por, assim, às vezes um não aceitar a forma que o outro fazia o trabalho e tal. Cara...
Mas já passou, tá tudo certo hoje. Ninguém ficou grudado. Mas, não, ninguém ficou mas, nossa, era sacanagem. Sacanagem tipo, mesmo. Porque daí, numa calha lá, tá passando 80 cabos. Qual que tá... energizado. Qual que eles descascaram e ligaram na calha? Cara, que sacanagem. O sacanagem. Cliente devia estar feliz da vida com essa brincadeira. Era uma loucura. Na época era divertido, cara. Tô brincando que era divertido, né? Mas agora lembrar é divertido, né? Era louco, porque ninguém queria... Quando falavam de passar cabo, a galera ficava em pânico. Caraca. Mas esses são problemas que acontecem em obra que são complicados, né? Ou tipo, eu achei que era assim. Putz, isso deve ser tenso também, né? Cara, a gente teve uma que a gente entregou o projeto com uma tabela de esquadria. O cara não olhou a tabela de esquadria. O pedreiro, né? Mestre de obras. E ele executou todas as portas com largura de 80. Todas as portas eram com largura de 90. Achou que era 80? Foi exatamente. Mas era só 10 centímetros também, né? Quebrou, tranquilo. Teve que refazer, problema dele. Problema meu também, atrasou uma semana, mas tudo bem. Mas foi literalmente. Mas eu achei que era assim, cara, a tabela de esquadria tá aqui, por que você não olhou? Não vi, achei que era assim. Padrão é 80. E daí? Padrão na cadeia, meu. Aqui não tem padrão. Nossa, caraca. Mas isso é complexo, né? Porque a falha de comunicação, às vezes, dá um transtorno do caramba. Ou, eventualmente, esse ponto que você citou, que eu acho muito importante, que é documentar as coisas, né? Tipo, fazer uma atinha ali, você perdeu meia hora. Mas, nossa, isso pode poupar... além de salvar a informação, né? Uma segurança pro cliente, para vocês... Isso pode poupar um problemão no futuro, né? Nossa, tipo, foi decidido que ia ser assim. Mas eu não lembro. Não, mas vamos voltar lá. Não tem problema, você não lembra, mas tá aqui, ó. Vamos voltar lá. Você quer mudar de ideia? Vamos ver, vamos chegar lá. Toda conversa é uma negociação, né? Você quer mudar, você tem uma questão de ideia? Vamos ver, tranquilo. É mais pra deixar documentado Pra não chegar o dedo na cara e falar, cara, você errou aqui. Não, peraí, vamos ver onde é que aconteceu o erro. É que senão fica desgastante, né? Que é a mesma situação que você falou. Pô, se tiver 10 pessoas pro cliente ter que ficar fazendo uma interface ali, conversando, perguntando, já é complicado. E ninguém vai assumir a culpa. Não. E o problema já tá feito, né? Então, você tem que tentar achar a solução. Exatamente. Mas uma coisa que a gente usa bastante nas obras. Aconteceu um problema, vamos solucionar, depois a gente vai entender como é que aconteceu o erro e quem que tem que arcar. E normalmente, no final das contas, solucionado e tudo mais, quase não tem que arcar com ele, entendeu? É bem tranquilo. Mas esse é o problema. E comunicação é tenso, mas vai sempre existir, tem que existir. Sempre existir. É falha humana isso daí. A pessoa olha para um pro outro e fala, não fui com a cara desse cara, não vou falar com ele. Faz parte do dia a dia. Isso também entra dentro do escopo do arquiteto, né? Porque quando você sai da faculdade, nem que você tenha feito mestrado, você tem que aprender a lidar com pessoas, né? Você tem que aprender a lidar com situações que acontecem em obra, que você vai ter que ter o senso comum ali de tipo calma e tal. O lidar com pessoas é o que ajuda você a conseguir se destacar no mercado, né? Porque você não tem paciência de lidar com pessoas, você não vai ter paciência de lidar com um cliente te ligando no domingo, de cliente exigindo alguns resultados ou até cliente com pressa. Porque acontece de cliente querer atropelar os prazos porque tá pagando aluguel. Por exemplo, eu quero parar de pagar aluguel, vamos atropelar os prazos, o que dá pra acelerar? Acontece, é meramente planejamento. Mas também você não pode fugir do escopo, né? Tem aquela questão, eu fui contratado para executar a obra, para gerenciar essa obra, beleza, o BO é teu. Você foi contratado para acompanhar, que é fazer algumas visitas, dar uma olhadinha, fazer um relatório no máximo pro cliente, daí é outra história, entendeu? Então, depende com quem que você vai lidar. Você vai lidar só com os clientes, com a tua equipe interna do escritório e no máximo um mestre de obra, um engenheiro que está tocando a obra, é um caso. Agora, se lidar direto com o peão de obra e tá lá, que não recolhe o lixo dele no final do dia, é outra história, é uma coisa muito simples. Você vira babá dos caras. A gente brinca que o Luiz, que é o engenheiro lá do escritório, é babá de peão de obra. Porque, cara, o pessoal faz umas coisas assim que eles não fazem na casa deles. Mas já que eu tô na obra, ninguém vai me cobrar, eu vou fazer isso. Daí a gente obra é lugar sujo. Obra é lugar sujo, vou deixar aqui minha sacolinha com a marmita amarrada em cima e tá tranquilo. Depois alguém vai recolher o lixo. Você vai sair pelo portão, tem um lixeiro ali do lado, entendeu? É outra história. Mas eu acho que
nessa questão de comunicação também tem uma coisa importante a se falar, que seria a questão da diferença entre o gestão de obra, que normalmente de praxe são os engenheiros que fazem no mercado, e a gente faz no escritório também, e das nossas obras, né? É muito difícil a gente gerenciar a obra de outra pessoa. E o acompanhamento de obra. Porque gerir a obra, ele dá lá com peão, ele dá com... É juntar a sacola da marmita. É juntar a sacola da marmita, faltou gente pra limpar, é você catar a vassoura e ajudar a limpar. Cumprir com prazo, cumprir com pagamento, segurar as rédeas do pessoal, cobrar de todo mundo. Acompanhar é meramente fazer relatório. E orientar, tirar dúvida e cumprir com o teu papel de quem fez o projeto e faz uma assessoria pro pessoal lá na obra para eles entenderem melhor o projeto e orientar o cliente ou quem está executando a obra. Só isso. Não, e o cliente tem que saber muito bem a diferença, né? De uma coisa e outra. Porque acompanhar, você vai ver o negócio errado, beleza, você vai fazer um relatório, não que você não vai ali falar... Às vezes é só um WhatsApp, isso aqui tá errado, entendeu? Acontece. É muito diferente, né? E ele tem que entender qual que é a diferença. Exatamente. Os dois têm preços diferentes. Um você vai passar 4 dias por semana na obra, se duvidar até mais, e outro você vai passar uma vez por mês. Dependendo do que você negociou com o cliente. E um é uma coisa que vem junto com o projeto, que é o acompanhamento vem junto com o projeto. Não adianta você entregar o projeto e se vira para interpretar. E outra coisa, o outro eu vou fazer toda a parte de orçamentação, cronograma de obra, contratar as pessoas, ajudar o cliente a montar um planejamento financeiro para pagar essa obra, ou até, no caso que a gente já fez, ajudar o cliente a conseguir financiamento. Na Caixa Econômica ou no Banco Sicoob. É que eles precisam de documentação que pra gente é fácil montar. Então a gente monta, ajuda ele, a gente só não participa da negociação do contrato, né? Do financiamento. Porra, aí seria bom. Aí você participa literalmente de tudo. Praticamente durmo com o cara, né? Mas daí, cara, pegou o financiamento, entende como é que vai fazer, monta o cronograma físico-financeiro conforme o financiamento, e daí vai tocando a obra. Daí você tá lá todo dia, você faz o dia a dia da obra. Você só apresenta relatório pro cliente, prestação de contas, ele faz o acompanhamento, entendeu? Pra ele ver como é que tá indo. No outro caso é o contrário. Um cara que não é profissional, não é formado, não tem conhecimento nenhum de edificação, tocando uma obra. Daí é pancada. Nossa, isso é louco demais. É daí que acontece, deve acontecer muito problema. A gente entregou alguns projetos que o cliente tocou, eles pediram bastante acompanhamento, até pagaram às vezes a visita a mais. Foi tranquilo, os caras conseguiram executar, mas o pessoal sofreu. É que aí que entra, eu acho que o ponto que não é puxar saquismo de arquitetos e tal. Não, eu só tenho um podcast de arquitetura, né? Só isso. Mas é que eu acho isso muito importante. Eu acho que o pessoal tem que valorizar o arquiteto, principalmente os que dão desconto pra mim. Esses mais ainda, né? Tô brincando. Mas é que o retrabalho não é só retrabalho, envolve muita grana lá, né? Sim. Então, se você compra o material errado, ou se você faz do jeito errado, tem que quebrar e fazer de novo. Cara, isso é um funil, é um dreno de dinheiro ali, né? Tem a velha economia burra, né? Essa é a economia burra. Essa é a economia burra. Porque se às vezes uma obrinha minúscula, você já tem dor de cabeça de errar o negócio, de não saber especificar. Imagina uma casa, sei lá, um apartamento, uma reforma grande e tal. Você vai tentar decidir tudo, vai dar dor de cabeça. Cara, tem uma reforma pequena. Refaz um banheiro. Escolhe errado o investimento, escolhe um polido no chão e aquela coisa fica super escorregadia. E você só se percebeu quando tava no chão. Não, faltou 10 material, daí você vai ter que correr lá no material de construção. Não tem mais o mesmo lote, muda de cor. Faltou uma lixa aqui. Não, pera aí, tô indo lá, beleza. Não, mas foi 15 centavos a lixa. Tá, mas o teu tempo de ir lá e pegar, e daí pegou a lixa, era 200, você pegou a 100, e daí vai ter que trocar, e a areia era a média, daí você pegou a grossa. Daí quem faz o cálculo do material, o pedreiro faz o cálculo, ele sempre coloca a mais ou a menos, daí falta, sobra, daí você faz o quê? Com 3 sacos de concreto que já vai começar a empedrejar. E a dor de cabeça não paga isso, daí dormir tranquilo é o que vale a pena. Eu também acho. E vou te falar, cara, os clientes às vezes acham, que caro o projeto, mas é só um desenho e tudo mais. Cara, o projeto é a parte mais barata da obra. Só o piso de uma casa, de um apartamento sai mais caro que o projeto. E escolhe o piso errado.
Escolhe um piso que você achou na loja bonito, colocou num lugar que tem outra luz e achou feio. Cara, isso é complicado. Já era. E daí tudo isso porque você quis economizar num projeto que não dá nem 1% do valor da obra ao projeto. É raro dar mais de 1% do valor da obra ao projeto. Ah, é? Tem essa estatística também? Assim, claro, são é uma casos estatística casos, chola, né? Mas, exato, tem caso e caso, é uma estatística chola, mas é difícil o projeto sair mais de... Não vai sair 10% do valor da obra. Não, é bem... Você tá cobrando bem. Aí você tá cobrando bem... Ó, esse eu não quero. Mas economiza, é porque, tipo, tem uma lista de materiais, uma forma de execução, até fornecedor, que vai usar o material da melhor forma, vai fazer rápido, vai fazer certo. Isso faz uma diferença do caramba. Você saber onde você quer chegar, do jeito que você quer chegar, com um projeto desenhado, documentado, fica até fácil de você orçar. Comparar orçamentos, fazer com várias lojas, vários fornecedores. Eu sei exatamente a quantidade de, sei lá, vamos pensar num deck de madeira. A quantidade de madeira que vai. São 10 metros quadrados de madeira. Mais a questão da quebra. Aqui é 10, 10, 10, todo mundo sabe que vai ser. Não vai ser uma coisa da cabeça. E daí chega Cara, lá... é mais ou menos assim, ó. O tamanho. Tipo, vai orçar... Ficou pequeno, vamos fazer mais um pouco. Aumenta o orçamento. Né? Aditivo, que aditivo sempre custa mais caro. Sim. Porque o cara não tá planejando aquilo, né? Ele tá pensando, eu vou terminar essa obra e vou pra outra. Então, é muito mais fácil pra orçar, é muito mais fácil pra você comparar, é mais fácil pra você se programar financeiramente. O que acontece, né? Eu tenho 10 mil reais pra reformar esse apartamento inteiro. Meu amigo, 10 mil reais não dá pra fazer nada, entendeu? Vai dar pra, talvez, mudar uma tomadinha ou outra de lugar que você queira. Dá pra colocar uma banheira, talvez, dependendo, né? Dependendo. Aquela dimensão, assim, você comprou a banheira, você nem içou a banheira. Não, mas isso que é importante, né? Porque essa visualização do que dá e o que não dá pra fazer, porque aí que estoura, né? A coisa fica clara, né? Porque senão é aí que você acha que vai gastar 30 e gasta 60. E daí fala, pô, mas a obra tá caro. Não, mas sempre custou 60. Você que não sabia que custava 60. Sim. Mas sempre custou, sempre iria custar 60. Às vezes o cara fala, já de primeira, chega, eu quero gastar 200 mil nessa reforma. Se você achar que tá muito fora do padrão, você avisa. Ela tá muito caro, tá muito alto, você tá sobrando dinheiro, ou tá muito baixo. Você até que fala. Agora fala... Você pensa no que ele tá pedindo, você faz o projeto e fala, tá, vai ficar na lata. Então eu vou me esforçar pra chegar, esse é o meu objetivo. Agora, se estiver muito abaixo ou muito acima, daí você tem que avisar, né? Vai falar, tem uma coisa... Ou você quer investir mais... Você vira assim, tá... Mas chega a acontecer isso. Você falar que tem 200 mil, porra, deu menos, tá sossegado. Tem um que eu já falei, teve um agora que a gente tá fazendo que eu falei, vai sobrar dinheiro. Sério? Daí eles falaram, então beleza, vou pegar os melhores eletrodomésticos que tem no mercado. Eu falei, beleza, bora lá. Eu quero ver funcionar, tô louco pra ver aquela geladeira ao vivo. Então, mas legal isso, né? É legal. Legal, bom quando é assim. Mas o padrão é ser o baixo, né? Quero gastar 40 mil. Olha, meu amigo, isso daí vai dar 100. O que você tá pedindo vai dar 100, pelo menos. Só conversando, nem fiz o orçamento, nem fiz o projeto. Mas o que você falou pra mim vai dar 100. Só de olho, assim, né? Exato. Só de ouvir já sei que vai dar 100. Chuto 100. Mas e isso tem que falar que é chutômetro, né? Senão o cara coloca claro. no pau. Fala, não, mas o Arthur falou que vai 100. Então nem me preocupo, tô com 100 na mão aqui. Eu falo, usa a estatística do Cube, a estatística que tem na internet, mas o meu chute é isso. Chute, não gosto de dar estatística assim. É que é muito relativo, né? E ainda mais, tipo, a gente acabou de passar do período da pandemia, talvez os preços estejam mais regulados. Não, ainda tá um pouco salgado. Ferro, não, eles estão salgados, vidro, mas estão regulados, né? Não tá aquela coisa de antes era 5, agora é 50. Cara, tinha aumento. Agora tá padrão, pelo menos. Vidro a cada 15 dias aumentava 10%. Acho que teve um ano ali que aumentou 90% o valor do vidro. Caramba. Foi punk. Então agora já dá pra ter mas mesmo assim é chutômetro, né? E ainda... É que você só vai conseguir orçar quando você tiver o projeto, né? Efetivo. Sim. Porque senão você não sabe o que vai ter. Quando você fez a tomada de decisão, né? Daí o resto é só mão na massa. Porque pode ser o piso do banheiro lá, que é o liso, que é 10 reais o metro. Ou pode ser o porcelanato, mas tá um mármore. A gente faz uma brincadeira de o cara pode querer colocar rodapé de ouro. Ele tomou essa decisão, vamos colocar rodapé de ouro, mas vai sair caro. E obviamente onera todo no preço do valor do metro quadrado construído.
Então fica pesado, né? Eu quero ver o cara da cerâmica que vai colocar esse rodapé aí. Nossa, Deus eu quero ver esse rodapé, só ver assim e falar, porra. Mas a gente usa no Photoshop, né? Que você falou, a foto dá pra editar. Então, tá tranquilo. Um adesivão dourado já bata. Mas, Arthur, muito obrigado por ter aceitado participar aí do podcast. Foi um prazer. A gente espera que o Gabriel esteja vivo ali. Tudo certo aí, Gabriel? Tudo certo. O Gabriel tá vivo ali, tudo certo. Tá cansado ali. A Ana tá tranquila ali, ó. Mas, pessoal, obrigado quem acompanhou a gente aí nesse episódio, quem ficou até o finalzinho. Agora a gente vai sortear uma casa aqui feito pelo Arthur. Porra. Não, mentira, a gente não avisou isso pra ele, mas não vai ter essa casa. Mas brigadão mesmo por ter vindo aí. Obrigado a vocês. De ter tirado esse tempo pra conversar com a gente. E a gente fica por aqui, é isso aí. Valeu, velho. Obrigadão. Show de bola, pessoal. Até mais então. Acompanhe o próximo episódio. E até a próxima. Tchau, tchau.